Obrigado vocês pelo convite, parabéns pelos temas que vocês estão abordando esse mês. Eu acompanhei um pouquinho das lives, não deu um pouco de tempo por conta das crianças aqui em casa, mas as outras lives deu para acompanhar um pouco. Acredito que é muito importante os temas de hoje. Hoje eu estava lendo sobre cirurgia plástica de mama, e o que a gente tem é que, no Brasil, o principal tipo de cirurgia plástica que é feito é de mama. E, às vezes, o cirurgião plástico, ele esquece um pouco que a mama, para muitas mulheres, vai servir para amamentar. E isso, na maioria das vezes, não é abordado durante a consulta com o cirurgião plástico. Então, eu procurei dividir hoje e falar sobre as cirurgias. Eu mesmo dividi, isso não tem livros, mas eu dividi em três partes as cirurgias da mama com relação à amamentação. Primeiro, as cirurgias que são adiáveis, que a gente pode adiar, que são as cirurgias plásticas, né? As cirurgias adiáveis, que são as patologias benignas da mama, né? Por exemplo, os nódulos, fibroadenomas, que na maioria das vezes a gente não precisa fazer cirurgia e que às vezes pode interferir na amamentação, e também as cirurgias de câncer de mamas, né? Que algumas pacientes, e hoje em dia cada vez mais pacientes jovens estão tendo câncer de mamas, e isso com certeza também vai interferir na amamentação dessas pacientes que são jovens e que pensam em amamentar um dia. Falando sobre as cirurgias plásticas que são adiáveis, que eu acho, né? Muitas pacientes me procuram no consultório para perguntar sobre cirurgias redutoras de mama e sobre cirurgias para colocar silicone, se isso interfere na amamentação. Depende muito da técnica do médico. A colocação de prótese mamária é a principal cirurgia plástica que é realizada hoje no Brasil e cada vez mais as mulheres colocam. Se for feito pelo método que é não mexer no mamilo, não mexer na areola, que é o bico do seio, provavelmente essa paciente não vai ter nenhum problema em amamentar o seu nenê. Então, isso eu dou sempre como dica para as pacientes que, se quiserem colocar uma prótese mamária, que não seja pelo mamilo. Antigamente, todas elas eram realizadas pelo mamilo, e hoje em dia eles fazem mais pelo sulco mamário. Esteticamente fica melhor e também não interfere com a amamentação. Uma segunda cirurgia plástica de mama e essa interfere muito é a redução de mamas. Hoje em dia, muitas pacientes têm as mamas densas, as mamas grandes, volumosas, e algumas me perguntam por que se ela poderia fazer a redução de mamas antes de ter filho. Tá? Então, tem muitas pacientes novas, com 18, 19 anos, que querem fazer redução de mama antes de amamentar. A gente não pode esquecer nunca que a amamentação é o último passo do desenvolvimento mamário. A mama só vai terminar de desenvolver depois que a paciente amamentar. Então, se a paciente não consegue amamentar, provavelmente ela vai ter ainda células indiferenciadas na mama, que a gente fala. E são células que são mais predispostas a desenvolver um câncer de mamas no futuro. Por isso que a gente fala que a amamentação é importante para prevenir o câncer de mamas, e as cirurgias que são redutoras de mama, elas interferem muito no mamilo. Você tem um reposicionamento do mamilo, você tem uma lesão dos ductos centrais da mama, e muitas dessas pacientes, a maioria delas não vai conseguir amamentar. Eu tenho o caso de uma amiga que fez esse tipo de cirurgia. O cirurgião plástico não falou para ela que ela provavelmente no futuro não ia conseguir amamentar, mas mesmo assim ela fez essa cirurgia e não conseguiu amamentar no começo, só depois de muito tempo que começou a sair leite da mama dela, mas ela já estava complementando com fórmulas. Tá? Então, para deixar bem enfatizado aí, então a amamentação, ela é o último passo do desenvolvimento da mama. Se você fizer uma cirurgia de mama estética, que você não pode amamentar,
provavelmente você não vai ter o desenvolvimento final dessa mama e dessas células da mama. Então, se você não conseguir amamentar, você vai ter um risco um pouco maior de câncer de mamas. Então, as cirurgias plásticas de mama em si são essas, né? Principalmente colocação de prótese, e hoje em dia a gente indica para fazer no sulco inframamário, não mexer no mamilo, na areola, e a cirurgia redutora de mama. São as duas principais cirurgias plásticas de mama, e sendo que a redução mamária ela interfere muito na amamentação. Não existe uma técnica específica para preservar o mamilo. Então, essas cirurgias de redução de mama, elas vão prejudicar a amamentação, mas mesmo assim, essa paciente deve ser estimulada para que ela tente amamentar, tá? É lógico que na medicina a gente não fala que é tudo, que é alguma coisa 100%. A gente pode ter isso daí, tá? Então, geralmente as cirurgias plásticas são isso que acontece. Com relação às cirurgias benignas de mama, retirada de nódulos, principalmente, que é o que mais a gente vê no consultório, não é contraindicado. Na maioria das vezes, a gente não lesa ductos, então a gente não tem problemas para depois a paciente amamentar. Então, a retirada de nódulos, quando são nódulos pequenos, na grande maioria das vezes, não vai interferir na amamentação. Algumas cirurgias, sim, principalmente as cirurgias de nódulos atrás do mamilo. Então, essas cirurgias a gente tem que ter um pouco de cuidado maior. A paciente precisa conversar com o médico, se não dá para adiar essa cirurgia para depois que essa paciente amamentar. Eu não falei também da cirurgia plástica. Eu acho que são cirurgias adiáveis, tá? Que a paciente pode fazer esse tipo de cirurgia depois que ela amamentar, depois que ela tiver filho, tá? Tanto é que a mama dessa paciente vai crescer depois que ela tiver filho, mesmo se ela não amamentar, e provavelmente ela vai perder a cirurgia de redução de mama, né? Então é uma coisa que eu não tinha falado também. Então, com relação às cirurgias benignas, os fibroadenomas, eles são nódulos benignos, então são cirurgias adiáveis também, que a gente pode fazer depois da amamentação. E uma vez lesado o ducto mamário, algumas pacientes me perguntam se tem como refazer o ducto. Não tem como, tá? Uma vez que a gente lesa o ducto mamário, essa paciente não vai voltar a ter mais esse ducto íntegro. É lógico que a mama tem vários ductos, até por isso, por ter vários ductos, as pacientes, mesmo que fazem redução de mama, podem amamentar e conseguem amamentar, mas tem que ter um estímulo maior. E tem as cirurgias que são inadiáveis, que não tem como. São as cirurgias de pacientes com câncer de mamas, tá? Eu já vi casos de paciente que fez cetorectomia, não tirou a mama toda, fez radioterapia e a paciente conseguiu amamentar também. Então, isso não é impossível, lógico que dificulta a amamentação, tá? Às vezes são cirurgias extensas. Eu já vi casos de paciente que fez mastectomia e colocou prótese, mas nas mastectomias que a gente coloca prótese, a gente ainda deixa 10% do tecido de mama, e se a gente deixar o mamilo, talvez esses 10% de tecido consegue fazer com que a paciente consiga amamentar. Eu acho que a Tati, ela tem uma experiência grande em amamentação, não sei se ela já viu casos de pacientes que fizeram mastectomia e amamentaram, mas eu tenho um caso de uma paciente que ela fez uma mastectomia bilateral, pôs prótese, sobrou tecido de mama e essa paciente conseguiu amamentar com estímulo. É lógico que tem que ter um cuidado maior e isso daí não é fácil, mas são cirurgias que não tem como a gente adiar, né? Lógico que o câncer de mamas ele mata, a gente faz cirurgia mesmo em paciente com gestantes, né? A gente pode operar as pacientes gestantes com câncer de mamas e é lógico que a gente vai estimular elas a amamentar com certeza. Não é porque ela teve o câncer de mamas que a amamentação não é mais importante, né? Eu acho que a amamentação é sempre importante, e eu tenho certeza que essas pacientes que tiveram câncer e fizeram cirurgia e conseguiram amamentar, para elas é uma vitória muito grande, e é uma satisfação imensa para essas pacientes quando elas conseguem
a amamentar os filhos, mesmo depois de ter passado por um câncer de mamas aí. Então, com relação às cirurgias, esses são os tipos, igual eu falei, as cirurgias plásticas, as cirurgias benignas e os cânceres de mama. As adiáveis, eu sempre falo para as pacientes e sempre oriento, você está disposta a isso mesmo? Provavelmente você não vai conseguir amamentar se você fizer uma cirurgia grande de mama, uma mamoplastia. Agora, a prótese não. A prótese, na maioria das vezes, não tem problema nenhum. Provavelmente todas as pacientes que fizeram no sulco mamário, elas vão conseguir amamentar sem problema nenhum. Talvez um pouquinho de dificuldade aí, por reposicionamento do mamilo, mas na grande maioria das vezes, cirurgias plásticas de aumento, as pacientes conseguem amamentar, mas as redutoras, dificilmente, elas vão não ter problemas para amamentar, tá? Então, por isso que eu acho importante elas conversarem com o médico sobre as cirurgias, tá? Eu acho que as cirurgias, mesmo as plásticas, precisam ser muito bem avaliadas pelas pacientes. O que eu falo sempre é que a gente não pode enganar as pacientes e querer só a parte que ganho do médico. A gente tem que orientar muitas pacientes que ela pode ter um ganho muito grande, uma perda muito grande aí no futuro, e é uma coisa só estética, né? Sobre as cirurgias é isso, e eu acho que a parte das mastites eu acho muito importante. Eu estava conversando, às vezes sempre falo isso para as pacientes, que eu nunca vi tanta mastite igual eu vejo aqui em Três Lagoas. Eu vim de Rio Preto e durante minha residência médica eu nunca vi tanta mastite puerperal igual a gente vê aqui. Eu acredito e eu tenho isso comigo, que muito disso é falta de orientação para as pacientes, tá? Eu acho que as pacientes às vezes são um pouco mal orientadas, mesmo no hospital, o pessoal não dá muito valor à amamentação, isso é totalmente errado. Quem já amamentou, quem já viu a mulher amamentar, igual eu, já vi minha mulher amamentar, amamento até hoje, eu acho que é super importante tanto para o nenê quanto para a mãe, né? E eu acho que o pessoal, os profissionais de saúde, eles não orientam muito as pacientes com relação a isso, a ter uma certa, a fazer a pega certa para o neném mamar, os cuidados com o mamilo, de higiene, para que a paciente não venha ter mastite. Muitas pacientes que têm mastite, se não todas, mas 90 a 80% dessas pacientes, elas vão querer desistir de amamentar, tá? Por conta de dores na mama, por conta de febre, por conta de saída de secreção com pus. Então, eu acho que a orientação é a melhor prevenção das mastites, né? E a gente tem muitos casos de mastite, não é só de livro, e quem já teve uma vez, na grande maioria das vezes vai ter a segunda, vai ter a terceira vez, não por falta de orientação, mas por um problema da paciente mesmo, às vezes uma falta de cuidado, às vezes um descuido pequeno, que a paciente vai ter essa mastite. Então, o que é a mastite? Por que ela é causada? Na grande maioria das vezes, os pacientes que amamentam, a mastite é causada por conta das fissuras da mama, né? A mastite é uma infecção de mama causada pela entrada das bactérias pelo mamilo e às vezes pelo mamilo machucado, que são as fissuras ou as rachaduras do mamilo, né? E isso daí vai facilitar a entrada da bactéria e vai fazer com que essa paciente tenha uma infecção, tá? Na grande maioria das vezes são infecções que são limitadas, que a gente, com o uso de antibióticos, a gente consegue controlar a infecção, mas na maioria das vezes, e na grande, quase todas as pacientes vão ter muita dor, tá? Então, evitar a mastite é muito importante, né? A gente precisa ter um cuidado para que a paciente não tenha, para que ela não tenha dor e não pense em parar de amamentar,
né? Então, a gente passa antibiótico para tratar as mastites. São antibióticos que as pacientes podem tomar durante a amamentação, que não vai ter problema para o nenê. Mas às vezes vai dificultar a saída de leite da mama, porque a mama fica mais túrgida, a mama fica avermelhada, fica inchada, né? Algumas pacientes evoluem para os abscessos, que são a presença de pus nas mamas, e algumas pacientes a gente tem que drena no consultório, ou drena no hospital, no centro cirúrgico. Tem o caso de uma paciente que ficou muito grave, quase foi para UTI, que tive que drenar no centro cirúrgico, e essa paciente, ela quis desistir de amamentar, mas não desistiu. Foi logo que eu cheguei aqui em Três Lagoas, era uma médica até, e então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação às mastites. É lógico que existem vários graus de mastite, na grande maioria das vezes é tratável, se você corrigir a pega do nenê, se você fizer banho de luz para cicatrizar o mamilo, se você fizer o laser, que a Tati faz também para cicatrizar o mamilo, para as fissuras do mamilo, as pacientes vão diminuir muito a chance de ter essas mastites. A minha orientação sempre para as pacientes que têm a mastite ou que têm fissura é que ela faça luz, luz incandescente mesmo. Eu, como experiência própria da minha mulher, a gente, quando ela teve fissuras, teve mastite, a gente colocou luz incandescente, fazia 3 vezes por dia, e o calor faz cicatrizar o mamilo. O negócio de tomar banho de sol no mamilo durante a amamentação é super válido, e é uma das melhores coisas de fazer, só que é muito difícil a mulher fazer isso, né, porque vai sair com a mama de fora lá no sol, e às vezes muitas têm vergonha disso, não deveria ter, né, mas o que eu quero deixar bem claro é que a mastite acontece, não é raro, igual eu falei, muitas pacientes a gente tem aqui em Três Lagoas, então a gente precisa tratar e cuidar da amamentação, sempre questionar o dia que você for ter um parto, a parte da enfermagem, como se fazer a pega, olha, não estou conseguindo, não está saindo leite, a pega do nenê é o mais importante, a posição do nenê mamar é muito importante, tá? É lógico, não tem como o nenê mamar com o pescoço de lado e não machucar o mamilo. Ele vai ficar puxando e vai machucar, né? Então, tudo isso o pessoal da equipe de parto, as consultoras de amamentação, elas são elas estão aí, são profissionais super competentes para orientar as pacientes a prevenir a mastite, né? Acho que é isso, sobre cirurgias, sobre mastite, eu acho que é bem importante o papel da pessoal de enfermagem para orientar, e com relação às cirurgias, o médico é o mais... com certeza, o cirurgião plástico é que não vai orientar muito sobre a amamentação, é mais os médicos mastologistas aí, e a gente sempre está à disposição de vocês, qualquer pergunta. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Acho que é super importante o que vocês fizeram no mês de agosto. Talvez, eu acho que vocês teriam que estender isso para todos os meses, pelo menos uma reunião para falar sobre a amamentação, sobre os problemas da amamentação. Acredito que as pacientes, elas têm muitas dúvidas de como amamentar, principalmente as que nunca amamentaram, né? É uma coisa diferente, uma coisa nova, e a gente está sempre aqui para ajudar. Para começar, esse é um dos assuntos assim que eu falo que é bem polêmico, porque nós mulheres, né, nós fomos cobradas muito pela sociedade que todas nós temos que amamentar, né? A gente tem somos cobradas e nós achamos que todo mundo amamenta. Então, antes de eu me especializar, de eu fazer cursos, de eu ir para congresso, eu também achava que toda mulher podia amamentar, tá? Que era só colocar no peito e que realmente você teria o leite suficiente para o seu bebê, tá?
Aí o que que acontece? A gente vê que amamentar muitas vezes tem por trás de tudo isso, né? E as cirurgias mamárias, elas têm sim intercorrências na amamentação, né? Igual o Zuka falou para vocês. E infelizmente, quando é feita uma retirada, feito mastectomia, que é retirado glândula mamária, ductos. Os ductos são extremamente importantes para a injeção do leite do bebê, que é aquele fluxo que sai em maior quantidade, que é onde o bebezinho precisa daquele leite para ficar saciado e para ganhar o pezinho dele. Então, quando a gente faz uma cirurgia, que a gente retira, né, como a mastectomia, a gente retira isso. Então, pode ser que venha, né, diminuir aquele leite para o bebê. Só que, como o Zuka falou, não é impossível, tá? O que que pode acontecer, meninas, e o que vai acontecer, o que a gente tem em experiências, o que temos em artigos científicos que demonstram hoje pra gente. Toda vez, se você tiver um sonho, né, em amamentar, espere para fazer uma cirurgia dessa, tá? O silicone, como o Zuka já falou, quando é feito por trás do músculo, nós não temos interferência. Quando é feito pela frente do músculo, também é muito pouco. O que pode acontecer quando é pela frente do músculo é que o silicone pressiona um pouquinho a glândula e pode diminuir um pouco a ejeção ali que sai um pouquinho para o bebê. Mas isso não vai interferir, assim, em você amamentar, e você conseguir amamentar o seu filho exclusivamente. Porém, quando você faz uma cirurgia, né, quando a gente retira a glândula mamária, ductos mamários, o que nós temos é que a maioria das mulheres, né, conseguem amamentar, porém, muitas vezes tem que complementar. Elas não vão conseguir amamentar exclusivamente, tá? Porque ocorre sim a diminuição do leite, né, porque retira ducto e retira a glândula mamária. A glândula mamária é responsável pelo armazenamento do leite que fica dentro do teu seio, tá? Então, ali a gente retira, diminui a produção. E aqui, o que que a gente pode estar fazendo para estar auxiliando isso, tá? Nós temos protocolos que a gente estimula a paciente, e hoje esses protocolos, antigamente era muito falado que a gente não podia estimular o seio, porque liberava ocitocina, tudo, porém foram feitos artigos científicos que a gente pode entrar com um protocolo para estar estimulando com massagens, né? Isso a gente precisa ver cada paciente, que eu preciso ver, por exemplo, o paciente já tem colostro, como que está sendo a paciente, como que foi a gestação, como está sendo a gestação, porque o fator psicológico também é muito importante nesse momento. Então, em cima de cada paciente, de como a paciente está apresentando, se ela teve alteração na sua mama, porque as mamas durante a gravidez, eu faço todo um histórico da paciente, eu preciso saber se ela teve alguma alteração, principalmente as mulheres que fizeram mastectomia, mamoplastia, eu preciso saber se ela teve alguma alteração, se as mamas aumentaram, se as veias ficaram mais salientes, se elas tiveram alguma coisa. Se elas tiveram isso, para mim é bom, porque significa que, querendo ou não, o corpo dela ali, a glândula mamária, entendeu que ela está vindo produzindo um bebê. E isso, para mim, eu entendo que é bom, tá? É algo, assim, diferente daquelas mulheres que fazem uma cirurgia e, às vezes, não tem nada, elas não sentem nada, tá? Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais com essas mulheres. Então, o que nós temos de artigo científico que falam para a gente ultimamente, o último congresso que eu fui? Nós temos uma maior prevalência na amamentação em mulheres que fizeram cirurgia há mais de 10 anos. Por exemplo, fez cirurgia 10 anos atrás e depois engravida. Então, elas têm uma possibilidade de ter um pouquinho mais, né, de chance em amamentar. Por quê? Eu não sei como, mas é importante, assim, eu acho lindo que o corpo, eles falam, como o Zuka falou, os ductos, eles não se reconstroem, né, eles não, só que é impressionante que eles se ligam, isso foi falado que eles se ligam, e isso a gente consegue a mulher que tem um tempo maior da cirurgia até ter o bebê, ou em mulheres que estão na segunda, terceira gestação, tá, nós temos uma prevalência melhor na amamentação em mulheres são segunda gestação, terceira gestação, diferente daquela que está parindo a primeira vez, onde o corpo dela ainda não teve, muitas vezes, nenhuma mudança, não teve nenhum estímulo. Então, existem protocolos hoje que nós fazemos com estímulo de massagem, ordenha, estímulo com bomba. Eu preciso avaliar cada paciente. Avaliando cada paciente, eu preciso saber se já está saindo colostrinho. Tem algumas pacientes que, a partir da 20ª semana de gestação das gestantes, que já apresenta a saída do colostro, que é aquele primeiro leitinho que a mãe tem,
tá? Que é rico em anticorpos, é o primeiro leitinho que o bebê precisa. Depois, né, tem outros que não apresentam, que só vão apresentar depois que o bebê estiver no colo dela, onde estiver liberada ali a ocitocina, que vai apresentando, tá? Mas isso não quer dizer que você não vá ter leite, tá? Isso não significa nada. Porém, como que são feitos esses protocolos? Esses protocolos, eles são feitos individuais e eles têm que ser feitos a partir da 37ª semana. A partir da 37ª semana é criado um protocolo onde a mulher estimula diariamente as mamas dela. Como? Por massagens, tá? A gente inicia ali, eu preciso ver a paciente para ver se vai ser com massagens manuais ou se eu posso estar já fazendo com a bomba, tá? Eu preciso conhecer a paciente, a realidade de cada paciente para estar instituindo esses protocolos. Mas o que eu tenho que falar para vocês é que, assim, tem 100%, tá, de você me falar para mim que eu vou amamentar exclusivamente? Não. Eu não posso te falar que você vai amamentar exclusivamente. Porque eu preciso saber como o seu corpo vai reagir diante daquele estímulo, tá? A bomba é diferente da sucção do bebê. O bebê, quando tá no peito, é outra coisa. Quando a gente tem o bebê ali perto da gente, a gente libera ocitocina, as coisas acontecem melhor. Mas eu sempre falo para vocês que amamentar não é só alimento. Então, aquela mulher que quer amamentar, ela tem sim que tentar. Porque às vezes ela não vai conseguir amamentar exclusivamente e às vezes ela não entende, né? Muitas vezes o porquê que aquilo está acontecendo com ela. A gente se culpa e às vezes é porque a gente tem uma cirurgia e a gente fez há muitos anos atrás e a gente não consegue entender o porquê que a gente teve a cirurgia e porquê que a gente tem que, por exemplo, dar complemento. Tem muitas mulheres que ficam, eu tenho muitos pacientes que elas falam para mim, Tati, eu tô tendo que complementar. Né? Então, a gente tem que ver o que está por trás disso. Não tem o complemento como seu rival. Nesse momento, ele tem que te ajudar. Infelizmente, as mulheres que fazem cirurgias mamárias, a primeira gestação, elas, infelizmente, precisam complementar. Porque o leite dela não consegue somente sustentar o bebezinho. Mas, igual eu falei para vocês, nós temos já, né, estudos científicos que a partir da segunda, terceira gestação, a gente já consegue ter, assim, um feedback muito legal dessas pacientes. Tá? E consegue aumentar o leite gradualmente. Esses protocolos são feitos antes da 37ª semana e a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Aí a mulher passa na pojadura. Essas mulheres muitas vezes que têm mastectomia, mamoplastia, a pojadura dela pode ser um pouco mais tardia, acontecer um pouco mais tarde, tá? Então a gente precisa estar acompanhando essa paciente. Tem algumas mulheres que não passam na pojadura ou que não sente aquele aumento de mama, aquela coisa volumosa. Então, aí a gente já tem que começar o estímulo antes, tá? Então, assim, depende de paciente, eu preciso saber como o seu corpo vai reagir diante do estímulo que está sendo feito, tá? E nós temos protocolos que também a gente faz pós-parto. Então, muitas vezes a gente não pode parar. A gente tem que continuar estimulando com bomba, horário, tá? Tudo regradinho após o parto também. Tá? Então, após o parto, a gente tem que começar o estímulo e muitas vezes o médico, né, entra nessa parte, porque ele tem que entrar muitas vezes com galactogo, que são remédios que são para amamentação, e nós temos fitoterápicos também, que são chás específicos que podem ser tomados também para ajudar a aumentar a produção de leite da mamãe e ajudar a ter o leitinho, né? O que nós sabemos é que quanto mais a gente estimula, coloca o bebê ali, quanto melhor a gente tá, quanto mais o bebê mama efetivo, a gente libera ocitocina e isso ajuda a produzir o leite. Então, mamães, dependendo se você fez cirurgia mamária ou não, estimulem, tá? Estimulem bastante, liberem bastante ocitocina, porque o nosso corpo, né, ele é mágico. Então, mesmo muitas vezes a gente não, né, conseguindo exclusivamente amamentar, não é só alimento, tem todo um vínculo, tem todo um amor, tem toda uma ligação ali de olhar entre a mãe e o filho. Aquelas mães que têm prazer em amamentar, elas sofrem muito depois quando elas têm que desmamar, porque realmente não é só alimento, tá? É muito além disso. Então, vale a pena tentar, vale a pena fazer protocolos, vale a pena buscar médico para a gente fazer ali, se tiver que entrar com galactogo, fitoterápicos, é muito legal. E assim, entrando nisso, né, a gente entra assim naquela questão da lactação induzida que a Pamela pediu para eu estar falando com vocês. O que é lactação induzida? Lactação induzida são uma amamentação que a gente faz em casais de mulheres, onde uma gerou e a outra também quer amamentar, ou é feito em casais que vão adotar os bebês, tá? Eu já tive experiência com um casal de mulheres,
onde as duas amamentaram, porém, o que vocês, assim, têm que ver? A pessoa que está gerando, ela vai ter o colostrinho, ela vai ter o leite, porém, na lactação induzida, a gente não consegue, né, fazer com que essa mãe que também quer amamentar vai ter o colostro, ela não vai ter o colostro, porque ela não tem a placenta, tá? Então, ela não vai ter o colostro. Então, o que ela tem que saber? A gente faz todo um protocolo com essa mãe 6 meses antes da gestação, porque eu preciso mostrar o corpo dela que ela realmente está parindo. É como se ela estivesse gestando uma vida, como se ela tivesse ali ter toda uma gestação mesmo. Então, eu preciso mostrar para o corpo dela que ela engravidou de um jeito, mesmo ela não estando esperando um bebê. Mas aí nós temos que fazer parceria com o médico, porque a consultora de amamentação não pode medicar. Então, os médicos, eles têm que entrar, a gente entra com uma pílula, na verdade, de estrogênio com progesterona e com medicações que são para aumento de produção de leite, tá? Que a gente tem que entrar em conjunto, que é tomado 6 meses antes para estar preparando o corpo dessa mulher. Então, nós temos protocolo e aí a gente faz todo um acompanhamento com aquela mulher até chegar perto da, mais ou menos uns 2 meses, quando ela vai gestar, a outra vai gestar, e a gente tira essa pílula e a gente fica só com a medicação que é para aumento de leite e estímulo com bomba, tá? Então a gente vai estimular a bomba, tem tempo específico, velocidade, tudo certinho até o bebê nascer. A gente entra também com fitoterápicos, que são chás, né? Que a gente tem chás específicos que podem ser usados para aumento da produção do leite. Porém, esse estímulo que a mãe faz na lactação induzida, principalmente para tantas mulheres que estão gestando como aquelas que vão adotar, elas têm que continuar fazendo após o nascimento do bebê, tá? Não necessariamente, meninas, elas vão conseguir também amamentar só exclusivamente. Ela não vai ter tanta produção do leite. A gente vai conseguir sim fazer com que ela amamente, né? Porque como eu já falei para vocês, amamentar não é só alimento, tá? Tem mães que querem amamentar, que é esse vínculo, né? Então ela vai conseguir isso, vai sair leite, mas às vezes a quantidade de leite que sai não é tanta assim, tá? Então a outra mãe, ela entra, né, para estar ajudando junto. Então as duas estão ali ajudando. O que nós temos que ver? Que ela é um complemento da outra mãe quando ela está cansada, né? É muito importante essa outra mãe saber que ela precisa amamentar e a produção dela vai ser mais exacerbada do que a outra que fez uma lactação induzida. Então, ela também tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ter uma mastite, ela pode ter um engurgitamento mamário, se ela não amamentar com tanta frequência, não fazer massagens, não ordenhar aquele seio, tá? E qual que é o problema, muitas vezes, das mães que adotam? A gente não sabe o tempo que o bebê, por exemplo, vai vir para a família, né? E o que nós temos, assim, de respaldo hoje em dia é que os bebezinhos que vão quando eles são adotados, muitas vezes eles são adotados um pouquinho mais velhinhos, né? Eles vão para a família com 6 meses, ou às vezes 4, 5 meses. E qual que é o problema disso? Quando o bebê ele tem acesso a bicos artificiais, eu tenho muito mais dificuldade em colocar esse bebê no seio da mãe que tá ali tentando, né, amamentar tudo, do que aquele bebezinho que nunca teve contato com nenhum bico artificial. Então, quanto menor o bebezinho for, que a mãe adotar, pegar menorzinho, quando ele ter menos contato com bicos artificiais, a gente pode estar estimulando outros meios também para ele aceitar aquela mãe. Porque muitas vezes ele não teve contato pele a pele quando ele nasceu, ele não teve chance de ter o leite materno da mamãe, então ele não conhece isso. Então, tem tudo por trás que a gente precisa fazer um estímulo com a mamãe para estar preparando ela psicologicamente para estar aceitando isso, porque muitas vezes ela acha que o bebê está rejeitando ela, e não é isso, né? É porque ele nunca teve contato com aquilo. Então, a mãe sim consegue amamentar, essa mãe que quer adotar, porém nós vamos ter que fazer estímulo ali, contato pele a pele, ter todo, né, um manejo clínico do bebê e da mãe para eles se conectarem e para eles se aceitarem, para que esse bebezinho aceite esse leite que ela está querendo dar para ele, tá? Mas ela consegue sim. Porém, muitas vezes, o que a gente pode fazer? Tati, eu não tenho tempo, o bebezinho vai vir para minha casa 2 meses. Muitas vezes, quando é uma coisa muito rápida, a gente monta protocolo tirando a pílula de estrogênio. A gente entra só com remédios para aumento de produção do leite e estímulo com bomba.
a gente já tem um resultado aí. Então tem que fazer todo um acompanhamento, mas lógico que nós precisamos ter parceria com médicos, né? Os médicos, eles precisam estar com parceria com a gente para estar ministrando a medicação. São medicações que são altas doses, né? E que não podem também ser tiradas do dia para a noite. Tem que ter todo um acompanhamento, tá? Mas a mulher consegue sim, e às vezes ela não vai conseguir amamentar exclusivamente, mas só o ato dela amamentar, isso ela vai conseguir. Então, eu tive uma experiência, né, aqui em Três Lagoas, até com um casal de mulheres, onde a conexão foi linda, assim, sabe? As duas amamentaram, teve contato pele a pele ali, que é primordial. Então, foi bem legal, sabe? E tá aumentando até hoje, assim, tá? Lógico que não exclusivamente, porque tem a outra ali também, né? Mas ela consegue ter esse vínculo, que é o que ela queria. Obrigada, pessoal da equipe, Florescer, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, assim, está sendo uma experiência muito boa, muito gostosa para mim estar aqui falando com vocês. Muito bom poder ouvir, né, a fala dos colegas, do Dr. Zucca, da Tati. A experiência de vocês é muito rica. Então, acho que assim, a gente fica aqui ouvindo, fica lembrando da nossa experiência também, né, como mães, do que faltou, do que teve em excesso, né, do que foi bacana, do que podia ter sido diferente. Então, eu acho que a informação, ela é a chave, ela é o princípio de tudo, né? A informação de qualidade, tanto na gestação, no parto e no pós-parto, ela é fundamental. Então, esse apoio da equipe, né, o trabalho da equipe multidisciplinar, todo tipo de proposta de diálogos, de cursos de gestantes, enfim, tudo que possa auxiliar nessa preparação é muito válido. Né? Então, a gente, por mais que a gente não consiga se preparar plenamente, porque a realidade ela tem surpresas, né? Coisas que vão fugir do nosso controle, e eu acho que todo mundo que é mãe sabe disso, né? A gente não tem controle pleno sobre o que vai acontecer. Então, ser mãe é lidar com essa impotência muitas vezes, mas a informação ela nos auxilia muito, né? Até a saber o que esperar, que dificuldades a gente pode enfrentar ao longo desse percurso. Bom, então, eu vou falar um pouquinho dos aspectos psicológicos, né, da amamentação e de fatores que estão envolvidos nisso e que podem atrapalhar, podem dificultar esse processo. Então, a amamentação, como, né, vocês já falaram, ela é muito mais do que a nutrição do leite, né? Ela tem todo um aspecto emocional que facilita muito a conexão desse vínculo entre a mãe e o bebê. Né? Então, para a mãe, proporciona uma satisfação muito grande, proporciona que essa mãe, por meio desse contato pele a pele, possa responder melhor às necessidades do bebê, né? Desenvolver melhor essa empatia, essa conexão mesmo, porque ser mãe não é instintivo, no sentido de que a gente não nasceu sabendo o que fazer, a gente vai aprender, né? Então esse é um mito também que a gente precisa quebrar, né? A gente não sabe o que fazer, e é a primeira experiência para aquele organismo, né, para aquela mulher. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo esse vínculo com o nosso filho, e principalmente a partir do nascimento. Né, porque na gestação, a gente sente, né, algumas coisas no nosso corpo, mas o bebê ainda é uma ideia, né, ele é muito abstrato. A gente só vai se dar conta mesmo do que é o bebê, e do que é ser mãe, e de todos esses cuidados, depois do nascimento, né? Que aí a gente toca esse bebê, ele tem forma, né? A gente tem essa interação com ele. Então, a amamentação é o ponto, o momento em que isso ocorre, de uma forma mais íntima, né? Essa conexão, por conta da pele a pele. Então, para a mãe, tem todo esse processo de satisfação e de auxiliar na empatia com o bebê. E para o bebê, proporciona o desenvolvimento de um apego seguro. Né? E o que é esse apego seguro? Ele é a base para a estrutura psíquica da pessoa, né? Para o desenvolvimento da autoconfiança, da autoestima. Por quê? Porque proporciona o sentimento de segurança. É lógico que se por N razões que a gente falou, e eu vou falar de novo, né? A gente não consegue amamentar, a gente pode tentar suprir de outras formas. Né? No momento em que a gente criar aquele ambiente adequado, calmo, tranquilo, manter esse contato do olho no olho, né, do toque com esse bebê, mas não é exatamente a mesma experiência física
e psíquica do que a amamentação, né? Então, a gente vai tentando suprir, mas não é exatamente a mesma experiência. Acho que isso é importante dizer, né? Uma coisa que eu queria ter falado no início é que a gente tem visto muito, de uns tempos para cá, esses movimentos de mulheres dando seus depoimentos, usando as redes sociais para falar da maternidade real, para tentar tirar um pouco esses mitos, essa coisa super romântica de novela, né, que é um lado fantasioso, e que todas nós, mulheres, em maior ou menor grau, a gente tem um pouco isso, essa romantização, quem nunca passou pela experiência, né? Isso atrapalha um pouco, porque a gente fica muito frustrada, muito insegura, querendo corresponder a um ideal de perfeição aí que não existe, né? E às vezes é difícil aceitar aquela realidade que está para nós muito diferente daquele ideal. Então, essa distância entre o que a gente idealizou e o real também é algo que a gente precisa ir conversando e trabalhando ao longo tanto da gestação quanto no pós-parto. E daí, acho que o psicólogo vem para dar esse suporte, né? Ajudar a lidar com esse choque de realidade, né? Então, acho que é importante falar isso. Para a psicologia, então, o ser mãe, né, e a amamentação, a gente pode dizer que muitos estudos, eles estão no campo da psicanálise, tá? Eu não vou entrar muito nessa parte técnica, só vou citar para vocês a título de curiosidade, depois quem quiser, a gente pode conversar mais depois, com estudos sobre, de pediatras, de psicanalistas infantis, que estudaram a relação mãe-bebê, pela observação, claro, né? E principalmente em situações em que esses bebês foram afastados das mães. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, aqueles bebês que passaram, né, por toda a experiência traumática da guerra e que foram afastados de suas mães, que ficaram institucionalizados, ou seja, foram para abrigos, para né, lares adotivos, ou que eram cuidados por pessoas diferentes, cada hora uma pessoa cuidava, não proporcionava essa constância, né? Isso facilita no vínculo, que seja a mesma pessoa, né, que tenha uma certa rotina. Então, eles tiveram prejuízos emocionais, maior agressividade, mais insegurança, enfim, né? E isso foi acompanhado ao longo de muitos anos. E daí se levantou, né, essas questões de que é tão importante esse contato mãe-bebê, né? Bom, o que influencia na amamentação? Muitas coisas, né, que vocês já falaram, que eu quero retomar. Expectativas que a mãe tem em relação à amamentação. Então, quanto maior a expectativa, e essas expectativas elas vão sendo construídas ao longo da vida, e até também por experiências que essa mulher passou, né? O que ela ouviu sobre a amamentação? Que histórias ela ouviu da própria mãe? Ela foi amamentada ou não? Tudo isso vai ajudando a formar essas expectativas, né? E essa mulher pode ficar muito ansiosa. Meu Deus, eu quero muito. E a gente sabe que quando a gente quer muito uma coisa, quando a expectativa é muito grande, às vezes isso atrapalha, porque a gente fica ansioso. A gente, né, atrapalha a naturalidade do processo. Então, acho que as expectativas, elas são um ponto importante, né? A história de vida dessa mulher, né, e aí tudo que ela passou, né, as experiências em geral, como é que ela é acolhida no hospital, né? Então, esse apoio, esse suporte que ela recebe no hospital, no momento do parto, nessas primeiras horas depois do parto, como é que é essa orientação? E, infelizmente, o que a gente ouve, acho que foi o Dr. Zucca que falou, né? Um despreparo das equipes, né? Não todas, e claro que eu não estou generalizando, mas a gente vê que muitas vezes, até por boas intenções, a equipe acha que está estimulando, mas na verdade está exercendo uma pressão, ou está, enfim, fazendo de uma forma não muito humanizada, não muito adequada. Então, o preparo da equipe é muito importante, né? Então, a gente escuta falar isso em hospitais diferentes, em cidades diferentes também, experiências que depois acho que as meninas que estão no grupo aqui quiserem colocar, tem algumas pessoas que eu conheço que estão no grupo, que se quiserem falar também como é que foi a experiência, né? Acho que é legal. Então, esse apoio que é recebido, principalmente no hospital, isso é muito importante, né? Os desafios com a ida para casa, porque todo mundo sabe que no hospital a gente, e é o que eu acabei de falar, né? Um contraponto do que eu falei, se às vezes é difícil
a gente não tem o apoio adequado, mas de alguma forma a gente está segura porque alguém está ali para amparar, né? Qualquer coisa a gente vai chamar alguém, e aí vai para casa, somos só nós. Então, aí vem um outro momento de ansiedade, às vezes isso também pode dificultar. As atitudes que a mulher tem frente à vida, né? Se é uma mulher mais positiva, se é uma mulher mais resiliente, ou se é uma mulher mais insegura, quanto mais ela tiver fortalecida emocionalmente, mais ela consegue sustentar esse desejo de amamentar e insistir, mesmo frente aos obstáculos. Então, depende se essa mãe está muito ansiosa, ou se ela passou por alguma intercorrência no parto, né? Se houve intercorrência, por exemplo, que foi meu caso, né? Um parto prematuro, uma internação, minha filha ficou 18 dias na neonatal, eu já era uma gestação tardia, né? Que a gente fala de mais de 35 anos, eu já vinha de um histórico de 2 perdas gestacionais, então havia toda uma fragilidade emocional, foi muito difícil amamentar, né? Foi muito difícil, e ela também, e eu acho que aí a gente precisa falar do binômio mãe-bebê. O bebê também tem seu temperamento, ele tem suas características, o seu ritmo, né? E aí a gente fez várias tentativas no meu caso, todo o período da internação, até ela completar 2 meses eu fazia ordenha, manual, tive apoio de profissionais muito bacanas, mas não consegui. Não consegui. E aí tem toda essa questão da neonatal também, a criança não pode perder peso, às vezes já é introduzido, né? A mamadeira já é introduzida, a chupetinha, inclusive, na própria UTI. Então, assim, a gente sabe que tem prós e contras, também não estou aqui para colocar, só estou trazendo um pouco da minha experiência, né? Que isso tudo interferiu, a própria hospitalização, ela interfere, né? Você não está só você e seu filho, você tem toda uma equipe. Vamos lá, então agora é a hora da mamada. E era uma tensão para mim. O que deveria ser prazeroso foi complicado, porque eu tinha ali todo mundo, vamos lá, agora é a hora, né? Então, eu acho que de forma inconsciente, claro que não era a intenção da equipe atrapalhar, mas eu senti um pouquinho que foi mais difícil, né? Então, tem essas intercorrências, tanto em relação à gestação, à história daquela mulher, à história daquele casal, quanto eles querem muito, né? E tudo isso vai interferir. Se for uma gestação não planejada, isso também vai afetar, certamente. Uma gestação muito jovem, né? Uma mulher muito jovem, tudo isso vai interferir. O que mais? Estilo de vida da mulher, né? Se ela é sedentária, se ela se alimenta bem ou não, se usa álcool, tabaco, enfim, se já tem doenças prévias, né? Tudo isso vai interferir. Outros eventos estressores. A maternidade, o parto, é um evento estressor. Não quer dizer que ele é ruim, mas ele é estressor porque ele vai gerar muita mudança, né? Emocional, vai necessitar uma adaptação de toda a família, né? Principalmente a mãe, o pai ali. Então, é complexo. E isso vai interferir. E aí a rede de apoio, a família, ela é fundamental. É muito importante, né? Então, pensando nas condições ideais, mesmo que a mulher não tenha tido intercorrências, né? Não tenha tido mastite ou cirurgias prévias, ou seja, ela está numa condição legal, a criança está mamando, para que ela tenha tranquilidade, porque é exaustivo. A rotina, especialmente em livre demanda, né? Eu não tive experiência, mas tive pessoas, amigas próximas que passaram por essa experiência, inclusive uma que vocês conhecem, a Juliana Moreira, acho que muita gente conhece, uma amiga muito querida, que não está mais aqui, né, nesse mundo, mas que foi uma pessoa incrível, que eu acompanhei bastante, uma amiga muito, muito querida, e ela, assim, eu lembro do desgaste, né? É prazeroso, mas é bem desgastante também para a mulher estar disponível, porque você tem que estar disponível, né? E é um trabalho full time, né? É de manhã, é à tarde, madrugada é intensa. Então, assim, cansa. E aí você vai precisar dessa família, né? Você vai precisar do esposo, você vai precisar, né, dos avós, dos tios, todos que puderem auxiliar. É muito bem-vinda a ajuda, né? É uma roupa que vai lavar, é uma comida que vai fazer, é uma vassoura que passa na casa, ajuda a ficar com o bebê por um tempinho para essa mãe relaxar. A gente fala, né? Quando o bebê dorme, a mãe tem que dormir. Funciona bem na teoria, na prática não é bem assim. Às vezes a gente não consegue, ou às vezes a gente tem outras coisas para fazer, né? Se foi um parto natural, ótimo, esse organismo já voltou mais rápido, mas se você passou por uma cesárea, uma cirurgia, dói,
é complexo, você precisa ter alguns resguardos, né? E aí? Então, a família, ela é vital, ela é muito importante para o sucesso da amamentação, inclusive. Né? Se você tem essa equipe é como se fosse uma equipe, né? Se você tem essa retaguarda, é muito importante, né? E a chegada do bebê, ela ajuda, ela é, na verdade, uma mudança de papéis para toda a família, né? Vamos pensar no o primeiro netinho, o primeiro filho, o primeiro netinho da família. Aquele avô, ele está sendo avô pela primeira vez, aquela avó pela primeira vez, aquela tia, aquele tio, é estreia para todo mundo. Então, isso também gera ansiedade. E todo mundo querendo ajudar, né, tá ali fazendo melhor, e às vezes vai precisar de ajuste, vai precisar de comunicação, às vezes o apoio que a mãe precisa, ela vai ter que se comunicar com clareza, né, com as pessoas, ela vai ter que pedir. Às vezes algumas mulheres têm dificuldade de pedir, ou elas acham que elas têm que fazer tudo, que o papel de mãe é esse, elas têm que dar conta de tudo, e elas vão se cansar, vão se desgastar muito, vão sofrer muito. Então, assim, por isso que o trabalho de ajudar na aceitação dessa realidade e no preparo emocional, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar, né, enquanto psicólogo, ajudando essa mulher, essa puérpera. Outros fatores aí, que aí a gente vai entrar no assunto mais específico do blues puerperal e da depressão pós-parto, né? Então, o blues puerperal, ele é um período esperado até, de mais melancolia, de mais tristeza, que vai acontecer aí do nascimento, nos primeiros dias, 15, 20 dias, e que é esperado, que a mulher está se ajustando à chegada do bebê, e ela está passando por muitas mudanças hormonais e emocionais. Isso é esperado que as mulheres passem, mas com o passar do tempo ela vai se adaptando. Então também é esperado que ele tenha uma duração mais curta. E que se esses sintomas de tristeza, de melancolia, às vezes até um certo retraimento, uma irritabilidade, enfim, são sintomas que, se eles vão perdurando ao longo do tempo e se intensificando, aí a gente já pode pensar numa depressão pós-parto. Óbvio que quem vai fazer esse diagnóstico é o psiquiatra, né? O médico psiquiatra é o profissional mais adequado para fazer esse diagnóstico, e o psicólogo pode acompanhar também com psicoterapia, né? Auxiliando essa mãe na adaptação. Mas então, assim, se esses sintomas, eles se intensificam, e é o marido que vai poder, é o pai que está ali ao lado, é a família que vai perceber, pelo comportamento dessa mãe, pelo estado geral de saúde dela, se isso está piorando ou se está voltando à normalidade. Então, às vezes ela chega a se tornar incapacitada mesmo de cuidar dessa criança, né? Devido à apatia, devido à falta de energia, devido a todo esse quadro. Então, aí, o recomendado é que assim que se percebe que isso está se intensificando, já buscar o apoio do psiquiatra, né? E muito provavelmente do psicólogo também. Então, isso é o recomendado. Não, claro que uma mãe que passa por uma depressão pós-parto, e se ela tiver um segundo filho, nem sempre ela vai desenvolver. Mas é interessante ela ficar mais atenta, porque, vamos dizer, ela tem um fator de risco. Mulheres que já passaram por depressão em outros momentos da vida, elas têm uma maior predisposição a desenvolver. Não significa que vai desenvolver, mas ela está mais vulnerável, né? Então, tem alguns fatores de risco. Se ela não tem essa rede de apoio, né, a relação com o companheiro, conflitos nesse relacionamento, tudo isso vai interferir no estado de saúde mental dessa mulher. Então, a gente tem que ficar mais atento. Muitíssimo obrigada, Carla. Super esclarecedor e enriquecedor também. Né? E a gente entra aí nesse conjunto, né? Que eu acho que, e até pensando mesmo o que o Dr. Luiz Otávio falou, porque é algo muito complexo, né? E não é instintivo. E sim, eu acho que a amamentação ela precisa, de repente, aí, de ter um espaço que não seja só em agosto, mas que seja recorrente, porque eu acho que cada uma fala dessa de vocês aqui hoje geraria um único encontro, né? Eu acho que a gente teria muitas outras coisas para abrir e aprofundar dentro de cada temática. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Bárbara, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Luiz,
Zuka, que é o seguinte, ele estava falando bastante das cirurgias e tudo mais, e eu queria contar a minha experiência pessoal, né? Que eu também sou paciente da doutora Larissa e já expressei para ela essa minha preocupação. Eu tive próteses mamárias, né, de silicone, acho que coloquei em 2009, fiquei 2009, não me lembro direito, mas eu fiquei 9 anos com elas, mais ou menos de 8 a 9 anos. E nesse meio tempo, um ano depois que eu coloquei a primeira vez, eu troquei, né? Eu tinha muita dor na mama direita e não passava. Fiz ressonância, fiz todos os exames, mas era uma dor insuportável, assim, né? Era alguma coisa estranha. E aí o meu cirurgião plástico sugeriu trocar, depois de um ano. Tudo bem, acostumei com elas, né? Não vou dizer que foi fantástico, acostumei, mas eu senti um incômodo. Acostumei com a dor, né? Com aquele incômodo e tudo mais, e fiquei de 8 a 9 anos com elas. E aí eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei sabendo de uma síndrome que se chama Breast Implant Illness, que é a síndrome do silicone, e eu percebi que eu tinha vários sintomas, né? Assim, não tão graves como muitas mulheres, mas alguns. E hoje isso está começando a ser reconhecido no Brasil, né? Não sei até onde vai os conhecimentos sobre isso, mas enfim. E aí eu me informei muito, né? Comecei a conversar com mulheres, principalmente dos Estados Unidos, e lá tem centenas de milhares de mulheres com essa síndrome, né? E lá os médicos se especializaram nessa técnica de retirada da prótese, né? Que se chama total capsulectomia, em bloco, né? E aí eu retirei por lá, porque aqui, embora eu tivesse 1 ou 2 médicos começando a fazer, eu me senti mais segura de fazer lá, que eles tinham mais experiência, né? Então eu retirei, agora em maio fez 2 anos que eu retirei as próteses por essa técnica, que é a total capsulectomia em bloco. Me recuperei super bem, bom, entre aspas, né? Fiz a cirurgia, 1 hora e pouco depois eu tive hemorragia interna na mama esquerda, porque o procedimento de lá, eles tratam como cosmético, como se fosse a mesma coisa de inserir as próteses e te mandam para casa, depois de 1 hora e meia, 2 horas, né, de observação. Enfim, eu tive hemorragia, voltei, depois 300 ml de sangue foi retirado da mama esquerda, né, tive que abrir de novo, drenar tudo, aquela raspagem, toda aquela, né, questão. Enfim, hoje estou super bem, meses depois me recuperei super bem e engravidei, né? Agora, 2 anos e 4 meses depois. Assim, não foi planejado, mas assim, fiquei feliz de não ter as próteses, porque uma questão que eu tinha muito, eu falava, se um dia eu tiver filhos, né, eu não gostaria de ter essa prótese. Enfim, e agora, ouvindo, eu fiquei um pouco preocupada, embora o senhor não tenha falado especificamente disso, né, e não é uma cirurgia de redução especificamente, eu fiquei um pouco insegura, porque eu já tinha expressado isso para a doutora Larissa, em relação à amamentação, né? Então, eu queria saber, assim, se o senhor tem experiência com isso, e muito embora, logo que eu voltei ao Brasil, eu fiz uma ultrassonografia, não fiz ressonância, né? Fiz uma ultrassonografia e apareceu que as glândulas estavam ok e tudo mais, né? Isso já faz 2 anos. Então, é mais essa dúvida, saber se o senhor tem experiência com isso, porque eu ouvi da Tati também que as mulheres que fizeram alguma cirurgia, em especial de prótese, elas têm uma chance de ter um pouquinho menos de leite, né? Que isso pode ajudar, as técnicas podem ajudar, mas que, enfim, elas vão ter um pouquinho menos de leite. Então, eu gostaria de saber a respeito disso. Só uma dúvida, Bárbara. Foi colocada prótese ou retirada pelo mamilo ou pelo sulco? Pelo suco. Colocado e Ótimo. retirado, assim, abaixo. Abaixo, né? O Ótimo. suco é abaixo, né? Isso, aqui embaixo. Isso. Na verdade, assim, Bárbara, a gente tem experiência sobre capsulectomia aqui no Brasil, tá? Lembrar que os Estados Unidos é o principal país onde se faz cirurgia plástica no mundo, né? Então, a experiência deles em cirurgia plástica é muito grande. Provavelmente, seus ductos não foram lesados, tá? Pode ser que as glândulas, sim, quando fez o hematoma, pode ter danificado pouco as glândulas, mas você tem muitas glândulas, tá? Se não foi feito pelo mamilo, provavelmente você não tem problema com os seus ductos, tá? E isso quase certeza que você vai conseguir amamentar sem problema nenhum, tá?
quando se retira a cápsula da prótese, hoje no Brasil não é feita a retirada da capsulectomia, tá? Quando retira a prótese, eles deixam a cápsula. Mas igual você falou, os estudos mais atuais com relação à dor mamária melhora muito, tá? Retirar a cápsula da prótese. E uma coisa que a gente tem estudado muito hoje em dia é que as cápsulas de prótese hoje em dia estão relacionadas a linfomas de mama, que são câncer de mamas. Então, nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal já tem ficado um pouco reticente à colocação de prótese, tem diminuído muito a colocação de próteses. Mas eu acho que você não vai ter problemas na sua amamentação, tá? Pelo seu relato e o que você falou sobre o seu tipo de cirurgia, provavelmente você vai conseguir amamentar sem problema nenhum aí, tá? Uma coisa que a Tati falou é que a prótese em si, ela pode comprimir os ductos mamários, tá? E isso daí dificultar um pouquinho a amamentação. Como você não tem mais as próteses, você não vai ter esse problema aí, tá? Então, eu acho que você consegue amamentar aí com o estímulo sem problema nenhum. Quando que vai acontecer a mastite? Tem um período, assim, no início da amamentação, no meio da amamentação, ou não tem regra para isso acontecer? Não tem uma regra para isso acontecer, mas eu acho que eu não falei isso também, mas um dos principais e primeiros sintomas que a paciente sente é a dor, né? A dor geralmente vem como primeiro sintoma da mastite. Na maioria das vezes não é a vermelhidão o primeiro sintoma, na maioria das vezes é a dor, que começa como uma dor, mas não tem um período da amamentação que isso ocorre mais. É lógico que no começo da amamentação a chance de acontecer é maior. Por quê? Porque a paciente não está habituada a amamentar, ela está começando agora o processo de amamentação e às vezes ela tem esse problema no começo, a chance de ter fissura é maior no começo da amamentação, né? Mas ela pode acontecer no paciente com 10 meses, 1 ano de amamentação, ela pode ter mastite aí. E o que eu falo sempre para os pacientes é que não desistam da amamentação por conta da mastite, tá? Às vezes parar de amamentar é muito pior para a mastite, né? Vai deixar a mama mais túrgida, vai deixar a mama mais cheia de leite, isso daí é uma predisposição a ter mais infecção ainda, mais coleção de pus. O que eu tenho de experiência, né, com as minhas pacientes é quando o Zuka falou bem no começo, né, quando ainda a mamada, o bebê ainda não sabe fazer mamadas efetivas, passa ali aquele período da pojadura, o bebê acaba, ou quando dá a entrada de bicos artificiais, porque aí o bebê não consegue fazer mamadas efetivas, o seio fica com leite retido ali, tá? E pode causar também uma mastite, e a mastite também, ela é muito recorrente quando a mulher volta ao trabalho, porque ela fica um bom tempo sem amamentar. Então, pode ter engurgitamento ali naquela mama, né, por excesso de leite, que ela fica muito período, às vezes ela fica 5 horas, 6 horas sem amamentar, ela não faz uma leveza ali naquela mama. Sim, deu uma travadinha, mas... minha internet aqui tá caindo. Mas deu para entender o que eu falei? Deu. Eu queria perguntar para o Dr. Zuka, doutor, essa situação que eu relatei, que eu vivi, só com a ordenha, até os 2 meses de idade da minha filha, né? A gente fez a ordenha manual, tinha até uma moça aqui em casa para me auxiliar, só que como a quantidade era muito pequena, porque ela não tinha o estímulo dela, foi reduzindo a produção. E aí o pediatra me orientou, ele falou, olha, Carla, infelizmente isso não está representando muito para ela, porque é muito pequeno, né? Muito pouca a quantidade. O senhor falou sobre o desenvolvimento pleno da mama com a amamentação. E eu fiquei pensando como é que seria o meu caso? Foi desenvolvido mesmo com a ordenha, mesmo não tendo a sucção ou não? Né? E também há risco do câncer de mama como para uma mulher que nunca amamentou? Não, provavelmente desenvolveu,
tá? Chegou ao estágio final de desenvolvimento da mama por conta da ordenha. Agora, a gente não pode esquecer que a amamentação, ela reduz o risco para câncer de mamas, dependendo do tempo que a paciente amamentou, tá? Um tempo mínimo de pelo menos 6 meses. Você desenvolveu, então, provavelmente conseguiu desenvolver aí com a retirada do leite da mama, com a ordenha, e a gente não pode esquecer que a proteção da mama para o câncer de mamas é dependente do tempo de amamentação. Por isso que a gente fala que 6 meses é um tempo ótimo para o nenê, mas para a paciente também. Mas é cumulativo, por exemplo, se a paciente teve 3 ou mais filhos, a gente soma o tempo que ela amamentou de cada filho, e quanto mais ela amamentou, 2, 3 anos aí os filhos, isso daí reduz bastante o risco para câncer de mamas, tá? Então, a redução do câncer de mamas não é só o estágio final da célula da mama, mas sim o tempo de amamentação também. Entrando, então, nessa linha, deixa eu só complementar aqui, mas aí, nesse caso, numa lactação induzida, responde da mesma forma esse preparo ou não? É só por uma forma mesmo natural? É lógico que da forma fisiológica as células irão desenvolver melhor, né? Todas as células mamárias irão desenvolver, mas a forma induzida também, tá? A forma induzida dessas pacientes que induzem e com a amamentação aí elas vão conseguir proteger a mama também. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tive minha bebê da segunda-feira e eu tô amamentando. Já chegou já o leite, né, o colosso, né? Tá tudo ok. Mas quando ela pega no seio, eu sinto muita dor. Porém, essa dor, ela dá uma aliviada quando ela vai sugando, né? Dá uma aliviadinha. Mas logo no início dói muito. É normal isso acontecer? Alessandra, tem que avaliar, porque às vezes tem uma fissura aí, às vezes pode ser porque a mama tá engurgitada, tem algum nódulo, tá? A gente precisa avaliar para ver o que está acontecendo. Às vezes a pega não tá certa. É difícil falar, porque assim, pode ter várias dores, pode ser dor pelo reflexo de ejeção, quando tá vindo leite pro bebê, tem mães que sentem essa dor também. Pode ser dor porque tem ali algum leite que está obstruído, porque o bebê não está fazendo mamadas tão efetivas, tá? Pode ser dor pela pega errada, precisa avaliar, não tem como assim falar, porque a dor, ela é... A mulher que sente dor, a gente precisa ver como que é essa dor, é um conjunto de fatores por trás, é difícil falar assim, mas assim, dor, aquela dor insuportável, uma dor que você não consegue amamentar, uma dor que permanece na amamentação inteira, não é normal, tá? O que você tem que sentir agora, nesse momento, é uma sensibilidade nas mamas. Uma sensibilidade que é algo assim, que você não estava acostumada, e um bebê que fica ali agora, por livre demanda, a todo momento, querendo você. Então, você vai sentir uma sensibilidade, tá? Um desconforto ali que vai melhorando com o decorrer dos dias. Porém, uma dor insuportável, que não melhora, que isso acaba sendo uma tortura a sua amamentação, isso não é normal. A gente precisa ver o que está acontecendo, tá bom? Pan, eu queria só tirar uma dúvida com a Tati. Então, assim, Tati, pelo que eu entendi, a gente só vai ter certeza se vai conseguir amamentar, como que vai funcionar, quando parir. É isso? Porque, assim, tem como, por exemplo, você tinha comentado no outro workshop, de a partir de 37 semanas, que a gente pode marcar uma consulta com você, por exemplo, para você avaliar a mama, né, dar alguma dica, aquela história do colostrinho e tudo mais, né? Mas, eu acho, pelo que eu entendi, a gente só vai saber, né? Conseguir tal, descer o leite, sei lá, depois que parir. Não tem como saber, minha mama, eu tô produzindo leite, ou antes. Não, a gente não tem como saber isso em nenhuma mulher, tá? Porque a gente não sabe quantas glândulas nós temos, cada mulher tem um seio. Você pode ter, às vezes, um seio
com um tanto de glândula e o outro com outro tanto de glândula. Por que esse empenho de fazer antes? Porque a gente já estimula o cérebro ali, a gente mostra ali para o hipotálamo que, querendo ou não, tem alguém ali estimulando. E isso ele entende que a gente precisa se preparar o corpo para mandar o alimento para aquele bebê que vai chegar. Então, assim, primeiro, o leite, ele não é o primeiro que vem, tá? A gente não tem o leite ali no começo, a gente tem o colostro, tá? Que tem algumas mulheres que a partir da 20ª semana já tem outras que não, que só vão ter depois que o bebê nascer, isso é extremamente natural. Porém, com 37 semanas, essas mulheres, até as mulheres que são diabéticas, tá? Mulheres que são diabéticas, mulheres que são mastectomizadas, que têm mamoplastia, que teve retirada de auréola, de ducto mamário, a gente faz esse estímulo para mandar para o cérebro, né, um estímulo já que tem alguém ali chegando, a gente precisa mostrar para o cérebro. Tá? E aí, depois que o bebê nasce, aí é que a gente vai ver se essa mãe vai ter uma produção que ela vai conseguir amamentar. Não tem como eu te dar certeza 100%, ó, você vai amamentar exclusivamente. A mulher que fez uma mastectomia, uma mamoplastia, a primeira gestação é muito difícil ela amamentar exclusivamente. Ela vai conseguir amamentar, vai ter um leite se a gente conseguir estimular ali com o bebê, com bomba, com massagens, tá? Com o tempo certinho, com muito empenho e persistência da mãe, porque nesse momento você vai ter que ter persistência ali, tá? Pra gente estimular, fazer o bebê mamar certo, porque quando o bebê mama efetivo, ele estimula mais a produção. Tá? Então, assim, é um conjunto de fatores. Quanto mais a gente estimular essa mama, quanto mais a gente mandar mensagem lá para o cérebro que tem alguém ali precisando, o corpo ele vai produzindo mais. Mas eu não tenho como te falar a quantidade de leite que você vai produzir, tá? Mas, assim, o que me mostra nas minhas experiências é que a partir teve a primeira gestação, muitas vezes a mulher tem que complementar, né? Porque ainda tem toda a cirurgia, a glândula ela ainda, né, não tá tão assim, mas a partir da segunda e terceira gestação, a gente já tem mulheres que conseguiram amamentar exclusivamente, mesmo depois de uma cirurgia mamária, tá? Então, assim, não tem como eu falar para você. Porém, a gente tem que, quanto antes a gente fazer esse estímulo com o hipotálamo, mandar essa mensagem para o cérebro, isso é muito importante para o corpo ir entendendo e para tudo acontecer. Porque a mulher que fez uma cirurgia mamária pode demorar mais a apojadura dela para acontecer. Tá? Porque assim, não mandou, ela não sabe ainda, teve toda uma preparação ali. Então, quando a gente estimula antes, a gente até faz com que a apojadura aconteça no tempo certo e que o corpo, a descida do leite ocorra no tempo determinado, que é entre o 3º e o 5º dia ali. Tá bom? Não. Podemos então fazer a nossa foto final, o print. E gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais também. Foi bem rico, assim, super esclarecedor. E aí, quem quiser abrir a fotinha aí, o vídeo para a gente fazer o nosso registro final. Vou aproveitar esse momento de colar fotos para falar também, como um relato de mãe. Acho que para quem não me conhece, eu sou mãe de 3 e quando tive meu primeiro filho, eu me cobrava muito, eu tinha que ter a mesma... como que eu posso falar? A mesma... Eu tinha que ser 100% que eu era antes do meu parto. E aí depois nos outros partos, nos outros nascimentos, eu fui ver que não era isso. Que o mais importante é a gente estar bem para conseguir amamentar. Eu amamentei os 3, amamento até hoje ainda. E na verdade a gente não tem que ser a melhor. A gente não precisa fazer tudo que a gente fazia. A gente simplesmente tem que estar à disposição ali, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para conseguir amamentar. Fisicamente é muito importante? Mas psicologicamente conta muito mais. Eu gosto até de falar um relato que eu, no nascimento da Maria Flor, com 6 meses eu voltei a trabalhar e eu tirava para deixar o leite para ela. E quando eu saía muito pilhada, assim, para tirar, minha mama estava cheia e com a bombinha não saía nada. Porque deixava uma escola, deixava outra, ia chegar atrasada no serviço, e aí não saía. Enquanto eu me desconectava de toda aquela aceleração do dia a dia, podia ser a melhor maquininha de tirar elétrica que o leite não saía. Então, a gente tem que estar preparada muito, muito
muito mais psicologicamente quanto fisicamente para esse momento. Então, é relaxar mesmo. A gente não tem que dar conta de tudo. Tem muitas pessoas me perguntam, nossa, 3 filhos, como você dá conta de tudo? Não dando. A gente tem as preferências do dia. Um dia a gente faz uma coisa, outro dia a gente faz outra. Não deixo de fazer as minhas coisas, mas não tenho aquela fissura em casa mega limpa. Hoje a gente quer mais se divertir com as crianças e passar esse momento da amamentação que passa tão rápido. A gente fala, nossa, a gente canso. Eu levanto várias vezes à noite, mas passa tão rápido e depois a gente sente falta. A gente sente falta disso. Então, um recado que eu quero deixar, que a gente não tem que ser melhor e não tem grau de ser mãe, não tem idealização de ser mãe. Essas mães de Instagram, de redes sociais, não existem. Existe a sua maternidade, existe seu jeito de fazer, existe seu parto, sua amamentação, e esteja segura disso, sabe? Desse momento, que vai acontecer da melhor forma possível. Não existe ideal para acontecer nesse momento, mas existe o seu. Eu falo que existe o seu parto, a sua amamentação e a sua maternidade, que está certa. Não existe hoje livros que expliquem o melhor parto, a melhor amamentação, a mãe que não deu peito não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe por isso, entendeu? Tem outras formas também. E a maternidade é isso, é você sentir mesmo que tá certo, que tá errado para você. Às vezes o que tá certo para você tá errado para a Pamela, tá errado para a Tati, mas tá certo. Então não existe um padrão para isso. Então, siga simplesmente. Eu acho que você tem que fazer conforme o que você deseja, tá? Se você quer amamentar, você tem que lutar para a sua amamentação. Se você não quer, ok, a gente tem que respeitar. Você não é diferente de todas as outras mães, tá? Isso não vai te fazer menos mãe que nenhuma, que aquela que amamenta em livre demanda. Não é isso, tá? O que a gente quer falar é que, assim, independente da maneira, você tem que lutar pelo que você acredita. Eu acho que isso que é o mais importante. A gente tem que acreditar na gente, a gente tem que acreditar que a gente é capaz. E é impressionante isso que a Aline falou, porque quando eu faço um aumento de protocolo de leite com as mulheres que têm pouco leite, e elas me falam assim, Tati do céu, fiz estímulo com bomba, saiu tipo 10 ml. Eu falo, calma, vamos continuar. Como que você tava? Não, olha, você tava estressada, eu via que não tava saindo nada. E aí elas me mandam, eu falo, desencana, coloca uma meia lá, tampa, para você não ficar olhando, porque bloqueia a ocitocina. Não adianta, bloqueia, e é impressionante, porque a bomba é uma máquina, ela é diferente do bebê que tá ali no peito, que tem todo um vínculo, que é aquele olhar que olha para você, que você sabe que você tem que nutrir. Aí quando elas viram para mim, aí depois elas me mandam uma mensagem, nossa, Tati, coloquei uma música, fiquei cheirando a fraldinha do bebê, olhei para ele, saiu tanto. Então, assim, a gente precisa estar bem para amamentar. Tá? O que a gente quer dizer para vocês é que, assim, quanto melhor a gente tiver psicologicamente, melhor as coisas vão surgindo, as coisas vão ficando mais positivas e o bebê sente isso. O bebê sente quando você tá bem. Então, não fique se cobrando, faça até onde você conseguir, e isso não vai te fazer menos mãe do que outras. Lute pelo que você acredita e faça o que te dá prazer. Amamentar tem que ser um prazer para você e para o bebê. Tá? Algo prazeroso para que um dia você sinta saudades. Eu concordo com tudo que foi dito, né? Eu acho que o estar bem consigo mesmo inclui autoaceitação, né? Aceitar quem a gente é, aceitar o momento que a gente está, e até essa questão da comparação, que enfim, é meio, na maternidade a gente passa por isso, né? A gente meio inevitável ficar se comparando com o protocolo do livro, né? Ou até com outras mães, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. A Aline estava falando, ela tem 3, e ela certamente não é a mesma mãe, a mesma mulher, né? Do primeiro, no segundo e no terceiro. Aquele organismo mudou, psicologicamente ela mudou. Então, acho que esse estar bem consigo, o ponto de partida é a gente conseguir se aceitar, conseguir entender essa realidade que a gente está vivendo e se aceitar. E às vezes não é muito simples, porque a gente fica, principalmente as marinheiras de primeira viagem, né? Que era o meu caso, ficava com muitas idealizações. Então, assim, a gente precisa mesmo ter um espaço como esse para falar, para se expressar, para se sentir acolhido e para ver que está tudo bem, que as coisas são naturais,
que sentir medo, que sentir angústia, que se comparar, é natural, mas que a gente precisa saber um limite aí, porque senão passa a não ser mais saudável isso, né? Isso passa a ser disfuncional, e aí a gente precisa de um apoio especializado, um apoio psicológico, para lidar melhor com essas adversidades que fazem parte desse momento lindo, maravilhoso da maternidade, mas que é difícil, né? Ele é complexo também. Acho que é ter essa visão mais equilibrada, mais realista, e nem uma coisa romântica, e nem o desespero total. É maravilhoso, mas também é trabalhoso. Acho que ter essa visão mais equilibrada. E, na verdade, a gente não consegue ter todo esse preparo na gestação, né? A gente consegue começar o preparo, mas ele continua. É igual a educação continuada, que a gente fala, tem que estudar a vida inteira, né? Assim, acho que para ser mãe a gente tem que estar com essa disposição, com essa abertura de conversar, de dialogar, de se preparar. Acho que sempre é tempo, né? E a gente precisa manter isso. E não se isolar, porque a gente fica, às vezes, e principalmente a licença gestante faz isso, né? Tem uma solidão materna muito grande, a gente tá ali sozinho em casa. A gente tá ali, o marido vai trabalhar e a gente tá lá. Às vezes de pijama o dia inteiro, sem escovar o dente, cabelo. Até que a pandemia é meio parecida, né? Para quem não passou pela experiência, na pandemia a gente pode estar vendo mais ou menos como é que é o dia a dia. A gente está ali, não sabe se está chovendo, às vezes não sabe se, né, escureceu, a gente só vai saber quando o marido chega em casa e aí, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer um xixi, eu preciso, né, respirar um pouco. Então, é complexo, mas é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. Se a gente tem esse desejo, como a Tati falou, se é um desejo genuíno, porque também, gente, se não é o nosso desejo, está tudo certo também. A gente não tem que ser mãe, a gente não tem que. Essa é uma outra coisa que eu acho que é um mito da maternidade que a gente está quebrando. Cada vez mais você vê mulheres que estão optando, estão escolhendo por não ser mãe, por N razões. E a sociedade ainda olha, às vezes, meio com aquele olhar julgador, mas não, a gente tem que combater isso. A nossa própria, né, o nosso próprio auto-julgamento e o julgamento que a gente faz para os outros. Cada um é um, cada história é uma, e a gente precisa respeitar, né? Ô, Carla, também queria perguntar para você o quanto é importante da mulher falar nesse momento, porque às vezes acha que é uma coisa normal e vai guardando e chega uma hora que a mulher não aguenta mais. É importante falar para quem estiver junto nesse momento, chorar se precisar, né? Isso é muito importante. Com certeza. Pela fala, né, Pedir ajuda, né? Sim. A gente libera a emoção na fala, a gente se organiza. Às vezes a gente não sabe muito bem, mas a gente começa a conversar e a coisa vai fluindo. E a gente organiza os pensamentos, a gente parece que dá uma acomodada interna, né? E as pessoas vão entendendo como a gente está se sentindo, vão podendo ajudar. O marido vai podendo, né, fazer o papel ali de apoio, que é fundamental, né? A família, os outros familiares que estão ali. Então, a gente tem que se expressar. De fato, é muito importante. É fundamental, né? E é importante essa rede de apoio, porque uma mulher sozinha, ela não consegue amamentar. Porque ela precisa tomar banho, ela precisa se alimentar, ela precisa chorar de vez em quando no banheiro, ela precisa fazer xixi. E se ela não tiver uma rede de apoio, olha, é muito difícil você conseguir amamentar em livre demanda, em o que for, e aí a mulher vai partir por uma fórmula, vai partir por isso. Então, eu gosto até de falar assim, eu mesmo já julguei muito, nossa, a mulher dando uma mamadeira para uma criança, mas a gente não vai lá e perguntar o que aconteceu com aquela mulher, se tinha pessoas para ajudar ela, se ela conseguia dormir 1 minuto, alguém segurou e fez o bebê arrotar. Então, é isso que a gente precisa. Hoje a gente precisa de mulheres, dessa rede de mulheres, principalmente as mulheres, ajudando as mulheres, julgando menos as mulheres. Assim, está mudando esse cenário, mas ainda a gente precisa evoluir muito nisso. Então, ao invés de a gente julgar porque está com uma chupeta, uma mamadeira, às vezes a mulher precisava de um abraço, de um segundo que você fica ali com o bebê para a mãe tomar um banho, a mãe poder ir no banheiro, porque 5 minutos de um banho de uma mãe, gente, é revigorador. A mulher volta 100% com a bateria, né? Então, isso é muito importante, ter uma rede, tem que for uma pessoa, seu marido ou sua mãe, tem essa rede de apoio que você possa falar, possa chorar, possa rir naquele momento que a amamentação flui. Com certeza.
Isso é muito importante. E acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é uma sementinha, né? É uma rede de apoio. Porque, e agora eu fico imaginando na pandemia também, né? Como é que estão as mulheres que estão gestantes, que estão tendo seus bebês? Se já há um isolamento natural que a gente sente quando passa pela experiência, e às vezes a gente está no meio de muitas pessoas, mas se sente só, por não conseguir expressar, por sentir que está sendo julgada, até porque a gente também está se julgando, enfim, está tudo muito misturado isso, né? E agora na pandemia, que você não pode, muitas vezes a sua mãe é grupo de risco, sei lá, né? Você mora longe, como é que faz? Então, esse é um caminho, esse é um espaço. Vamos para as redes sociais, vamos nutrir esses vínculos saudáveis, vamos conversar com os profissionais, vamos esclarecer, vamos trocar experiência com outras mães, grupos de WhatsApp. Eu acho que isso tudo é muito válido, né? Muito válido, sim. Mas desde que a gente consiga encarar dessa maneira que nós falamos, né? Mais saudável. E não, de novo, não, eu vou para o WhatsApp para competir, para ver quem bebê mama mais. É um campeonato, né? Então, assim, depende também do quanto a gente está aberta, da nossa maturidade de encarar, né? E de fazer um uso saudável desses meios. Mas, com certeza, vocês estão com a sementinha aí dessa rede de apoio, que acho que vai florescer, como a musiquinha que a Pamela coloca para as gestantes, que é linda aquela música, né? Vai florescer. Vai florescer. E tem muita gente boa para ajudar.